Boa noite mais uma vez. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje, cujo tema é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. E a aula de hoje vai ser composta exatamente dos itens que estão lá no capítulo 2. Quem lê o Evangelho sabe muito bem que tem a introdução, depois a gente vai falar sobre a vida futura, o que seria a realeza de Jesus, que dá uma palestra, o item 3 dá uma palestra, né? O ponto de vista, algumas instruções dos espíritos, especificamente de uma rainha, que a gente vai falar dela. E algumas conclusões no final, que chegaremos desses estudos. Gostaria de lembrar a todos que comentários e perguntas são bem-vindos, eu estou acompanhando aqui no chat, no meu telefone, e são bem-vindos comentários e perguntas. Prosseguindo, então, o que a gente quer com esse objetivo? O que a gente quer entender nessa aula de hoje? Porque toda vez que a gente vai falar de uma passagem, né, na Bíblia de João, eu vou citar aqui o versículo, o capítulo e o versículo. E toda vez que a gente estuda, muitas pessoas apenas interpretam aquilo que outros disseram para elas, mas sem muita reflexão. E hoje a proposta desse estudo é estudar e compreender a fundo as mensagens e torná-las instrumento de reflexão e meditação. Então, nós vamos ler o passagem de João, nós vamos interpretar sobre a luz da doutrina espírita, mas o mais importante, nós iremos refletir e meditar a respeito e levar tudo isso que a gente vai ver hoje, sob a inspiração dos bons espíritos, né, para que a gente possa aplicar no dia a dia, principalmente nessa época difícil, né, que nós estamos passando nesse momento, tá bom? Eu estou mostrando aqui para vocês, daqui a pouco aparece aí, uma foto que é justamente a representação de quando Jesus tem aquele encontro com Pilatos. E essa passagem foi um momento muito tenso, e ela está de acordo com o Evangelho de João, capítulo 18, os versículos 33, 36 e 37. Então eu pensei de mostrar essa foto para vocês e vocês ouvirem a minha narração, que é justamente essa passagem que a gente vai estudar, tá? Que é o objeto da aula de hoje. Então estava lá Jesus diante de Pilatos, né? Ele foi preso e foi levado para Pilatos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. E aí Pilatos insiste: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, né? Você que está falando. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertencer à verdade, escuta a minha voz. Vamos entender, porque às vezes esses ensinamentos do Cristo, eles ficam inócuos quando você não tem uma visão mais ampliada, principalmente da época, dos costumes, né? E os ensinamentos de Jesus, o Cristo, eles são com certeza o nosso roteiro para alcançarmos a felicidade, porque contém lições importantíssimas e é o caminho para encontrar o reino
de paz e de luz, que nós estamos precisando, né? Muito mais de paz. E o Evangelho, ele traz essa luz e nos possibilita encontrar o reino de Deus que está em nós mesmos. Então, qual foi o ensinamento de Jesus nesse diálogo com Pilatos? Jesus está querendo se referir à verdadeira vida, que não está na terra, mas no reino dos céus. Por isso que ele fala que o reino não é aqui, que ele está se referindo à pátria espiritual, aquela que todos nós, após o desencarne, estaremos presentes, porque a verdadeira vida é espiritual. Lembrando que nós somos seres espirituais e ocupamos um corpo material, e não o contrário. O outro ponto dessa passagem de João é que, por enquanto, a terra não pertence ao meu reino, pois ainda não predomina o quê? Quando ele fala que aqui não é o reino, o que ele quer dizer? Que não predomina o quê? O amor, a fraternidade, o bem, a tolerância, a humildade e a compaixão. Gente, principalmente a compaixão. E está tão em falta, que a gente vê agora em situações tão extremas, a falta de compaixão com o outro. Então, a missão de Jesus, quando ele termina a fala dele com Pilatos, é testemunhar a verdade, ou seja, que a verdadeira vida está na pátria espiritual e a vida aqui na terra é somente uma passagem. E é muito fácil a gente esquecer, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com essa pandemia que nós estamos vivendo, que a gente esquece que existe muito mais. Existe muito mais do que a gente está vivendo, de todos esses problemas. Então, quando a gente tem essa visão da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a nossa essência, na verdade, é espiritual, isso faz com que a gente coloque as coisas numa perspectiva mais realista. E aqueles problemas não vão desaparecer. A pandemia vai continuar, os problemas financeiros vão continuar. Entretanto, a gente vai encarar eles com mais leveza, não com uma coisa assim tão pesada, né? Então, Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser objetos principais das preocupações do homem na Terra. Então, Jesus vem nos lembrar que a principal preocupação nossa devia ser com a nossa vida futura. Não que nós temos que simplesmente deixar a nossa vida material de lado. A gente tem que lembrar as palavras de Paulo, né? A gente ser desse mundo, mas não pertencer a ele, o que vai uma diferença bem grande. Então, em todos os seus ensinamentos, Jesus ressalta este grande princípio, que sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos, porque não conseguem ver a profundidade. E esse princípio, esse dogma, né, ele é tão importante que vocês viram que se trata do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós mencionamos no começo da aula. É um princípio que foi colocado por Allan Kardec sob a orientação do Espírito Verdade e colocou como sendo um dos primeiros, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, dada a importância que ele tem e que deve ser o objetivo, né, de todos nós. Quando ele fala de todos os homens, logicamente está se referindo a homens e mulheres modernos. Então nós temos aí os pontos principais sobre o dogma da vida futura. Eu quero fazer um parênteses, porque quando a gente fala em dogma,
Nós não estamos falando aqui de uma coisa que é infalível, que deve se aceitar sem reflexão. Não. Dogma aqui, nesse sentido, porque o Espiritismo não é dogmático, né? O dogma aqui, ele significa a união de um fundamento, isto é, de um princípio divino com a experiência humana. É nesse sentido que a gente se refere a dogma no Espiritismo. Então, vendo o nosso slide, a gente vê, por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem no planeta Terra. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Todas as parábolas e passagens no Evangelho falam de julgamentos e de avaliações, cujo resultado seria alegrias ou ranger de dentes. Então, a vida futura deve ser considerada o principal ensinamento de Jesus. A vida futura deve ser a meta de todos nós. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Sendo então a vida futura a nossa preocupação principal, então nós deveríamos avaliar com que coisas nós nos preocupamos tanto ultimamente. Sim, nós devemos sim nos preocupar, mas nós devemos dar o devido peso a essas preocupações, porque senão elas vão ficar muito pesadas. Quando a gente dá o devido peso a essas preocupações que nós temos de natureza material, então fica tudo mais fácil de lidar ou menos difícil. Continuando. Por que Jesus falou assim? Os judeus, naquela época, eles não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Ora, quem são os anjos, de acordo com o Espiritismo? Então, a gente sabe no Espiritismo que o espírito é criado simples e ignorante e que, de acordo com as vidas sucessivas, né, reencarnações sucessivas, através dessas experiências e da maneira como esse espírito vai se comportar nessa vida, ele tem o que? A oportunidade de evoluir até chegar a ser um anjo. Com o advento do Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todos os seus detalhes. Pessoal, quem são as testemunhas oculares? São os espíritos desencarnados que trazem inúmeras mensagens. Muitas dessas mensagens, à época de Kardec, foram publicadas no livro O Céu e o Inferno, como a gente vai ver algumas. Eles nos trazem qual é a situação deles. Temos lá exemplos de espíritos em todo tipo de situação, felizes, infelizes, né? Então, vem Jesus ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a terra. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde através das sucessivas reencarnações será possível, então, que a gente faça o quê? Resgatar os nossos erros, né? Então, nós temos oportunidades, inúmeras oportunidades, que nós também desperdiçamos muitas oportunidades. Mas agora, aprendendo tudo isso, tendo essa consciência, nós ficamos mais atentos a essas oportunidades que nos são dadas. Né? Uma oportunidade de pedir perdão,
uma oportunidade de dar o perdão, né? Uma oportunidade de praticar a caridade, uma oportunidade de ser mais paciente. Nós temos oportunidades o tempo todo, e tudo isso é dado numa única encarnação, e nós temos várias encarnações, mais oportunidades ainda. Nós sabemos que existem mundos em vários estágios. Então nós temos os mundos que são primitivos, nós temos os de provas e expiações, nós temos mundos em estado de regeneração, nós temos os mundos felizes e temos aqueles que são celestes ou divinos. Então a gente vê aqui a Terra, né, o nosso planeta, nós estamos caminhando para o quê? Para um mundo de regeneração. Veja, nós não chegamos lá, nós estamos num processo de transição muito complicado. Daí a gente vê todas essas tribulações que nós estamos vivendo, que faz parte dessa transformação. Divaldo Franco, numa das palestras, falou assim: por que a gente às vezes a gente tem a impressão que tanta maldade está surgindo, quanta coisa está surgindo? E ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim: onde há trevas e a luz bate, há um alvoroço, né? Não é que está havendo o aumento das coisas ruins que estão acontecendo, é porque a luz está se espalhando. E isso causa um alvoroço, né? Agora, se a gente fica o dia todo na TV assistindo notícias, somente notícias ruins serão porque dão notícia, né? Nós temos assim uma tendência a querer sofrer e ficar assistindo coisas ruins. Mas também existe o quê? Exemplos de fraternidade que estão acontecendo com essa crise que nós estamos passando. Inúmeros exemplos de caridade, de compaixão. E é nisso que a gente precisa se focar e não desanimar. Então aqui, esse planeta Terra que nós estamos, nós temos o quê? A oportunidade da reencarnação. Nós desencarnamos, nos preparamos, né, carregamos as nossas baterias e voltamos a reencarnar. Então, através de Jesus, aprendemos e entendemos que as reencarnações, desde o início, são experiências que nos possibilitam a evolução. E é só através dessas experiências que realmente a gente pode alavancar a nossa evolução. Sobre a vida futura, no livro O Céu e o Inferno, Kardec apresenta dezenas de diálogos de diversos espíritos em diferentes condições espirituais, nos quais estes narram as impressões que trazem do além-túmulo e de como se deu o processo de desencarnação. Kardec reuniu várias dissertações de casos reais a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito, em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Assim, constam dessa parte narrações de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e espíritos muito endurecidos. Vale a pena ler. Ele fala aqui, a gente está falando aqui da lei de causa e efeito, uma lei que nós todos estamos sujeitos, sem exceção, né? Então, às vezes a gente pensa que o mundo está em caos, mas as leis divinas estão em perfeita harmonia. Pense, parece que está tudo desabando, mas está lá, as leis divinas estão em harmonia. No livro Céu e Inferno também tem uma parte que é muito importante. Chama-se o Código Penal da Vida Futura.
E a gente trouxe aqui o artigo 10º, que interessa para o nosso estudo. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Porque nós somos imperfeitos. Essa é a natureza do mundo que nós estamos. Então, nós vamos ter que passar por essas tribulações. Por isso que nós não podemos perder de vista a vida futura e o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Porque assim a gente consegue, pelo menos, nos harmonizar para enfrentar essas dificuldades. Então, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas, ou seja, originadas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Então, quando a gente não consegue entender a dificuldade que nós estamos passando ou o sofrimento, se a gente não consegue ver a causa nessa vida, é porque ela ocorreu em existências anteriores. Então, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, dá para a gente ter uma ideia, né? Se nós estamos passando por uma dificuldade de saúde, por exemplo, vamos pensar num exemplo. Se nós estamos passando por uma dificuldade, uma doença crônica, pensemos. Qual será que foi a falta que eu cometi numa existência anterior? Agora, em vez de ficar também procurando, né? Ficar procurando o porquê, o importante é focar no quê? Aceitar com resignação, ou seja, sem reclamações, fazer tudo que está ao alcance para melhorar, porque hoje nós temos medicina e tecnologia, e seguir em frente. Né? Para que nós possamos nos regenerar por alguma falta que cometemos, o Evangelho traz essa formulinha. Primeiro, nós temos que nos arrepender. O arrependimento já é o começo para que a gente possa nos reparar dessa falta. Depois vai vir a expiação ou a prova, dois termos que nós vamos discutir daqui a pouco. Com a expiação e a prova virá então a reparação. Então, o primeiro passo é arrepender-se. Eu nunca esqueço de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, desse homem que ele era um serial killer. E ele matou muitas mulheres de maneira muito brutal. E passaram-se assim muitos e muitos anos, se eu não me engano, de 20 a 30 anos. E por causa das análises de DNA, eles conseguiram identificar esse homem. Só que esse homem, no presente, era um senhor que tinha uma família, frequentava uma igreja. Ninguém falava nada do comportamento desse homem. Bom, ele foi trazido para a justiça, porque foi provado de fato que ele matou aquelas mulheres, né? Foram muitas, de maneira muito perversa e brutal. O que me chamou a atenção nesse caso é que mostraram na TV ele perante as vítimas, porque no tribunal eles colocam o algoz, né, aquele que cometeu o crime, e a família das vítimas, porque as moças foram mortas, né, podem confrontar ele, podem fazer declarações, né, dizer o quanto que a atitude dele por ter cometido o crime fez com que elas sofressem, né, e isso tudo é colocado. O que me chamou a atenção é que ele chorava copiosamente o tempo inteiro. E quando eu vi aquela cena, gente,
eu tive compaixão dele. Foram crimes hediondos, mas eu tive compaixão porque quando eu vi ele chorar, eu me lembrei dessa parte do Evangelho. Eu falei, meu Deus, esse homem está no caminho da reparação. Por quê? Porque ele está arrependido. Porque se ele não tivesse arrependido, como os muitos criminosos cometem crime e não tem nenhum arrependimento, ele não estaria chorando copiosamente daquela maneira. Então eu achei assim que foi uma bênção para ele. Ele está naquele arrependimento tão grande, inclusive ele se manifestou que ele estava extremamente arrependido de tudo que ele fez. E isso foi exatamente o começo da reparação dele. Eu achei isso muito legal e que eu queria compartilhar com vocês. Ainda um outro artigo desse Código Penal da Vida Futura, que você pode achar no livro Céu e Inferno, que é um livro incrível, gente. Nós podemos baixar da internet. Ótimo, olha só. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, só arrependimento não basta. Precisamos da expiação e reparação. E elas constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação, certo? Faz sentido, né? Vamos falar um pouco sobre esses termos que a gente vem aqui repetindo, né? Provação e expiação. E a gente achou que no livro O Consolador, que é um livro também muito bom para quem gosta de estudar, na questão 246, qual a diferença entre provação e expiação? A provação, segundo os espíritos, é a luta que ensina ao discípulo rebelde preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então a gente pode concluir que na provação são escolhidas. Tanto que a gente vê, às vezes, pessoa passando por dificuldades extremas e elas não reclamam, elas aceitam com resignação e seguem em frente. São provações, porque elas são escolhidas, a gente não lembra, né? Mas a gente se compromete bastante antes de vir antes da gente ter vindo nessa nossa vida, né? Agora, a expiação, ela é imposta. A pessoa, devido a uma lei, né, a lei divina, ela impõe certas condições que o espírito terá de passar. Então, essa seria a diferença. Vamos falar um pouquinho mais, tá? Ainda nesse livro, O Consolador, na questão 247, a gente tem a lei da prova e da expiação é inflexível? O que vocês acham? Pensando na justiça divina, né? Claro que não. Olha, os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os súrceis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então não existe uma coisa dura e inflexível. Olha como o Pai nos trata de maneira amorosa. Não é mesmo? Olha só. Não sei se vocês assistiram a palestra do Décio que ele deu na nossa 15ª Semana Espírita, que está disponível no YouTube.
E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, ele comparou outras pandemias em outras épocas, né? Por exemplo, a peste bubônica, né? A peste negra, aquelas pandemias terríveis, né? Que a humanidade já passou. E ele falou, olha como o Pai é amoroso, porque trouxe essa pandemia, acredite ou não, de maneira amorosa, porque nós estamos muito mais preparados em comparação, gente, estou comparando com o passado, coisas que aconteceram nos séculos aí passado, e como nós estamos preparados em termos de tecnologia. Ainda não estamos perfeitos, porque ainda tem muito egoísmo, né, por parte dos governantes, que a gente não consegue, a gente ainda coloca a parte econômica, dinheiro acima de saúde, né? Mas veja as condições que nós estamos passando pela pandemia e os recursos que nós conquistamos, que foram conquistados pela humanidade, mas que foram permitidos por Deus, né, para que chegássemos a esse ponto e possamos aliviar um pouco tudo isso, né? Então veja, não existe inflexibilidade e dureza. A gente infringe a lei divina o tempo inteiro, mas ainda o Pai é amoroso com a gente. Ainda existe a misericórdia divina e que nós devemos ser gratos, né, a todo instante. Prova e expiação. Só para lembrar uma coisa que Kardec fala, que nem toda provação é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, lutar pelos valores de resignação. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Eu gostaria de lembrar que vocês vejam que ele fala assim, diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver ou lutar pelos valores de resignação. Não é um sofrimento pelo sofrimento, a gente não faz apologia de sofrimento no Espiritismo. É um sofrimento que vai gerar uma mudança. Porque não basta sofrer, não é mesmo? Vocês lembram de André Luiz, que ficou lá 8 anos no umbral? Não é assim, estou sofrendo, então vai ficar tudo bem. Não, um sofrimento que provoca, né, o homem ver-se convidado a desenvolver, então ele tem que aceitar aquilo e trabalhar para que ele saia, entenda todo aquele sofrimento que ele tem que mudar. Não é só sofrimento pelo sofrimento. Acho que, né, ficou tudo bem clarinho aí, né? Qualquer coisa me avisem aí no chat. Muito bem. Quais seriam os objetivos da encarnação, né? Livro dos Espíritos. Olha só. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então essa é a nossa oportunidade de evolução, como a gente mencionou no começo. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação, né? Mesmo aquele que vem em missão, ele ainda vai sofrer todas as dificuldades de se estar ocupando um corpo físico, né? E tudo que vem junto, independente de ser uma missão ou não, tá? Por isso que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, por isso que a gente fala que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, tá bom? Ainda no Livro dos Espíritos, a questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem, depurando-se, a alma, sem dúvida, experimenta uma transformação, mas para isso
necessária lhe é a prova. Então não tem jeito, né? Tem que encarnar novamente. A Kardec ainda insiste, né? Na mesma pergunta. A alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, assim que eles pensam o que quiserem, mas acreditando ou não, todos nós passaremos por muitas existências. E Kardec ainda pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então, que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos respondem: evidentemente. Então, eles deixam bem claro como se dá, né, esse mecanismo de provas e expiações. Até aqui tudo bem, pessoal? Nós vamos falar então da realeza de Jesus, que eu mencionei para vocês que dá até uma palestra, né, falar sobre a realeza de Jesus. A realeza terrena termina com a vida. Aquela onde certos sistemas monárquicos que a gente tem, né, que tem reis e rainhas, ela termina onde? Quando termina a vida material. Agora, a realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Então, sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Porque vocês se lembram no começo da passagem que a gente comentou? Deixa eu pegar aqui para falar assim. Quando Pilatos insiste e pergunta assim: és, pois, rei? Tu o dizes: sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pentecer a verdade, escuta a minha voz. Jesus, ele se impôs o quê? Pelo exemplo, pela sua moral, sua forma de agir, e se impôs principalmente pela paz. Ele fez tudo isso pacificamente. Essa é a realeza de Jesus, que é a realeza moral. A realeza de Jesus, então, diz respeito ao mérito pessoal. Representa o quê? O esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios, no esforço em combater o quê? As más tendências. Esse seria o objetivo nosso, né? De obter, né, a realeza moral. Né? Então, esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios e no esforço em combater as más tendências. O quarto ponto que consta no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala meu reino, né, deste mundo, é o ponto de vista, né? Aqui é uma reflexão que a gente vai fazer sobre tudo que foi falado. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista ou a perspectiva, né, sobre o qual encaram a vida terrena. Veja, se nós sabemos de tudo isso, que nós passamos a ver, né, um futuro onde nós seremos felizes, onde nós temos a chance de ter uma vida melhor, isso dá um conforto para nosso espírito muito grande. Então, essa ideia da vida futura acaba com o desânimo, com a tristeza, porque nós sentimos que nós não estamos desamparados e que nós temos uma chance. Então, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que ela é infinita, o que é infinito? Tem o começo, mas não tem fim. A vida corpórea não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. É interessante a comparação, né? Uma curta permanência em um país ingrato. A Terra
é um país ingrato e que nós estamos aqui de passagem. Então, os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Claro, nós somos humanos e a gente tem aqueles momentos, não é? A gente tem aqueles momentos que nós não nos sentimos bem, fisicamente a gente não se sente bem, a gente está desanimado, a gente quer ficar deitado, né? O que fazer nessas horas? Oração. Orar para Jesus, para os bons espíritos que nos acompanham, nos ajudam nessa jornada, estão nos torcendo por nós, por nosso anjo guardião. Fazer uma leitura, assistir uma palestra que tire a nossa mente, né, daquele momento infeliz que nós estamos, que a gente consiga, né, enxergar mais adiante. E não tomar nenhuma decisão enquanto está nesse estado, esperar. Porque amanhã é outro dia, a gente acorda melhor, a gente acorda mais animado e a gente segue em frente. A perda do menor dos seus bens causa-lhe um enorme desgosto, uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho feridos fazem da sua vida uma eterna angústia. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Os bens materiais, eles são importantes, mas nós devemos dar a devida importância, porque quando a gente dá uma importância excessiva, a gente esquece da vida futura, porque isso a gente não vai levar nada. Outras coisas nós levaremos, que são valores morais, virtudes que nós devemos colecionar. É por isso que nós devemos dar a importância aos bens terrenos, a devida importância, nem mais nem menos, aquela justa importância. Não ficarmos nos martirizando e perdendo noites de sono, e às vezes a pessoa fica até doente, porque está pensando naquela casa que abaixou o preço, vendeu por aquele preço, aí se arrependeu, perdi dinheiro. Então tudo isso vai mexendo com a pessoa e vai esquecendo o quê? Da vida futura. Qual é o nosso futuro? Nós somos espíritos. Então a gente deve dar importância devida aos bens materiais e não excessiva, porque se a gente dá uma importância excessiva, nós causamos infelicidade para nós mesmos. Deus, para ficar bem claro, né, gente, está ainda no capítulo 2 que nós estamos estudando, no item 6. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que deles se faça em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se devem acautelar os que ouvem estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então, mais uma vez, devemos dar as devidas importâncias às coisas materiais pelas quais estamos envolvidos nessa vida. Então, aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Por que o homem rico? Porque ele sabe que tem muitas bênçãos na vida, né? Nós podemos contar as nossas bênçãos em vez da gente reclamar. Às vezes a gente reclama muito e a gente se esquece de quanta coisa boa tem nas nossas vidas. Às vezes a gente reclama demais de uma pessoa com que a gente é difícil, aquela pessoa que convive com a gente. Mas como nem todo mundo é todo bom ou todo ruim, com certeza essa pessoa tem qualidades que você aprecia. E às vezes lembrar de uma ou duas qualidades, a gente consegue, sabe, amenizar um pouco a parte difícil daquela pessoa, né? São coisas para se pensar. Por isso que a gente está aqui propondo
uma reflexão e uma meditação sobre essa passagem de Jesus, que consta em João, no Evangelho de João, que meu reino não é deste mundo. Esse é o objetivo, da gente refletir nessas coisas todas que estamos falando aqui. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Por que nós não somos estranhos uns aos outros? Porque a gente já vem de várias vidas. A gente não foi criado agora nessa existência. Então, essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável, se apenas considerarmos um único ponto de vista. E é esse conjunto de conhecimentos que os homens, no tempo do Cristo, não podiam entender. E foi por isso que reservou seu conhecimento para mais tarde. A dúvida sobre a vida futura atrapalha o progresso da alma. Acho que a esse ponto ficou bem claro, né? Se você não acredita na vida futura, de que maneira você vai progredir? Todos os esforços são concentrados na vida atual ou em uma única encarnação. Dificuldade em compreender a utilidade do sofrimento e que tudo é passageiro e temporário, e fica escravo dos prazeres e da matéria. Esses são os problemas que são gerados quando se tem a dúvida sobre a vida futura. A gente pode se ver, às vezes, numa situação ou outra que foi descrita aqui. Aí a gente tem que se lembrar, né? Que nem todos os esforços que a gente faz vai acontecer em uma única vida, em uma única encarnação. Nós temos que ver mais à frente. Nós temos que compreender o sofrimento. Se a gente está sofrendo, tudo é passageiro e tem uma utilidade em nossa vida. Talvez a gente não entenda agora, mas a gente vai entender. Ou talvez a gente entenda nessa vida. Ou então a gente fica escravo dos prazeres na matéria, das coisas, né? Principalmente coisas, né? Que é uma sociedade consumista. A perspectiva, então aqui é o oposto, né? Primeiro nós falamos da dúvida sobre a vida futura, atrapalhando o progresso da alma, e agora a gente vai ver que a perspectiva da vida futura já muda a vida presente. Por quê? Porque a encarnação é uma passagem, um ponto no total de todas as nossas existências. Então, nessa perspectiva, a dor, o sofrimento e todo tipo de dificuldade tem curta duração. Pode parecer longo, mas é curto. Se você comparar com o infinito, é curto. Então, ter a perspectiva, né, na vida, fé na vida futura, já muda como a gente vê agora a nossa vida presente. Na parte 5 desse capítulo 2, tem instruções dos espíritos. E vem aqui uma mensagem de uma rainha. Ela apenas se identificou para Allan Kardec como uma rainha de França, na cidade de Havre, em 1863. Olha, gente, quem é melhor do que uma rainha para explicar a questão da realeza terrestre e aquela realeza, né, que a gente falou de Jesus? Quem melhor para não explicar que não uma pessoa, um espírito que foi rainha, né? Então ela fala assim: quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra? Se eu não entendi, o que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo.
Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. É bem mais longo esse texto, que vale a pena ser lido. É o capítulo 2, né, que nós estamos estudando, Meu Reino Não É Desse Mundo, no item 8, que eu sugiro que vocês leiam ainda hoje, após a aula, né, para estar mais fresquinho na cabeça. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugastes. Senhor Jesus, dissestes que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procure então o caminho das dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas se apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que não seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com as tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre céu e a terra. Não os esqueça. Ela ainda fala da prece, não é? Então, quando a gente faz a prece, a nossa oração, sempre lembramos dos espíritos que sofrem, né? Porque isso também nos aproxima. Isso é caridade, né? Rezar por aqueles espíritos que sofrem. Gente, estamos quase no final desse estudo, com algumas conclusões, para nós levarmos isso no nosso dia a dia, podemos refletir um pouco mais, né? Meu reino não é deste mundo. A lógica humana é uma lógica, e a lógica divina é outra. Então são dois mundos com valores diferentes. É isso que nós temos que levar. Se vocês já esqueceram tudo que eu falei até agora, pelo menos leve isso. Na pátria espiritual, que é a verdadeira pátria, aquela qual todos nós estaremos destinados, né? O que nós devemos levar? A abnegação e humildade, benevolência, caridade e amor. Então, tomem nota, essas são as virtudes que nós devemos praticar, que nós devemos dedicar a maior parte do nosso tempo pensando e agindo. O que nos prende à terra, o que nos impede, né? Tudo de maneira excessiva, né, gente? Não tem nenhum problema você querer ter uma beleza física ou ter dinheiro, mas tudo que é feito com excesso, né, é que nos prende muito aqui e acabam prejudicando a nossa evolução. Então, na Terra seriam os bens materiais, dinheiro, poder e beleza física, que não devem ser dado tanta importância como nós damos, né, como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque não é. Porque nós vamos partir e vamos deixar tudo isso para trás. Então, que perguntas balizam o valor do espírito? Quando chegar na pátria espiritual, vai ser perguntado duas coisas: que bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Aqui na terra, com o que a gente se preocupa? Quem você é? Que posição você ocupa? Daí vocês podem ver o contraste, né? A lógica da terra é uma, a lógica divina é outra.
Prática da caridade. A prática da caridade nos traz paz, nos traz alívio, nos traz conforto e esclarecimento. Porque às vezes, ao ver o sofrimento de um irmão que precisa, a gente deixa de reclamar dos nossos próprios, porque a gente vê que os nossos sofrimentos não são tão grandes assim, que tem pessoas em maior necessidade precisando de nós. Então, sempre que possível, praticar a caridade. Pensamentos finais que gostaria de deixar com vocês é que há muitas moradas na casa de meu Pai. São todos os princípios, né, que a gente mencionou aqui, os princípios postulados espíritas. Existem muitos outros planetas e galáxias e universos agora, né, que nós descobrimos. Então, existem muitos outros lugares. Então, quando às vezes a pessoa fala, a humanidade acabou, a humanidade não tem mais jeito. Olha, aqui na Terra não está toda a humanidade. Isso aqui é só um pouquinho, é só um pedacinho, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a reencarnação necessária, né, para a nossa evolução. E a felicidade não é deste mundo. O que a gente pode ter é momentos felizes, mas a felicidade absoluta não. Então a gente precisa ter isso em mente e encarar as coisas um pouco mais com naturalidade e com muito mais ânimo, né, que nós precisamos, tá? Eu espero que esse estudo tenha provocado em nós e vocês reflexões importantes para meditarem, e leiam, por favor, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Leiam na íntegra. Nós usamos também o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno e o Consolador.